Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aí a mais um estudo bíblico, dando continuidade aí a esse nosso estudo que tem o nome de O Eterno Propósito. É o terceiro vídeo que eu faço tratando desse assunto, lembrando que esse é o último que vai aparecer aqui de forma pública para quem quiser assistir, e que esse é um material completo, que eu não vou colocar aqui para vocês, tá? Então, quem tiver interesse de ter esse estudo inteiro, tratando de todas as partes do eterno propósito de Deus, é só falar comigo e eu mando para vocês o estudo completo. Eu estou fazendo esses vídeos, já tenho pessoas interessadas, então eu estou fazendo todo esse material, gravando as aulas, e aí eu mando para vocês de forma gratuita. Se alguém se interessar, eu posso até fazer um certificado, tá? O que não é o importante de fato é que vocês entenderem, conhecerem e aprenderem sobre esse eterno propósito de Deus, tá bom? Então, nesse estudo de hoje, nós vamos responder essa quinta e última pergunta, que é relacionada à primeira parte desse estudo, que é: como estudar a Bíblia? Então, nós estamos tratando neste primeiro momento sobre a Bíblia, né? Qual é a parte da Bíblia nesse eterno propósito de Deus, nesse eterno plano dele. Então, como estudar a Bíblia? É uma parte bem prática desse nosso estudo, né? Então, vamos lá. Um primeiro ponto que a gente precisa entender sobre os nossos estudos com relação à Bíblia. Nós precisamos ter vontade para estudá-la, tá? Então, aqui lá em João capítulo 7, versículo 17, nós lemos assim: se alguém decidir fazer a vontade de Deus. Então, é muito importante você entender que é uma decisão sua. Você precisa decidir se quer ter mais contato com Deus, se quer entender o que é que Deus tem para nos dizer através das suas sagradas escrituras. Então, isso parte da sua decisão, da sua vontade. Porque não adianta eu ficar fazendo vídeos e vídeos aqui, jogando eles de forma pública para que todas as pessoas possam ter acesso, se as pessoas não se interessam, né? Ou seja, se você não tiver vontade, se você não decidir, você não vai fazer parte desse maravilhoso plano de Deus. E o texto continua, né? Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se fala por mim mesmo. Então, se você se interessar, se você tiver essa vontade, se você decidir, você mesmo vai poder perceber se tudo isso que está sendo dito vem de Deus, é um ensino da parte de Deus, ou se são só coisas que eu acho interessante, ou de repente só mais uma coisa que um crente de alguma igreja fala. Então, eu espero que vocês possam ter a oportunidade de perceber que esses estudos, eles são aquilo o que a Bíblia nos diz. Então, é o que Deus quer nos ensinar através da Bíblia. Isso não tem nada a ver com religiosidade, ou com alguma igreja, ou com alguma denominação, tá? Eu espero que isso possa ficar bem claro para vocês. E lá em Mateus capítulo 5, versículo 6, nós lemos assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Essa fome e sede de justiça aqui, elas podem ser vistas de diversos aspectos, né? Eu posso, por exemplo, olhar para mim, para a minha pessoa, para o meu caráter, e encontrar diversos e diversos problemas, né? Nós temos uma consciência que nos diz o que é certo e o que é errado, e é possível perceber quantas e quantas vezes eu acabo fazendo o que é errado, acabo contando uma mentirinha, acabo ajustando uma situação para que ela me favoreça. Então, se você consegue perceber todas essas falhas em você, que é o que a Bíblia chama de pecado, então isso vai trazer em você uma fome e uma sede de justiça, que é uma busca por você se tornar uma pessoa melhor. É muito simples, é só nós olharmos para Jesus, para a maneira que Jesus viveu, é só nós nos compararmos com os ensinos que Jesus nos deixou, né? Ame os seus inimigos, se alguém lhe bater uma face, dê a outra, se alguém pedir para você andar uma milha com ela, ande duas. Então, são coisas que vão muito além daquilo que é natural para nós. Então, eu posso olhar para a minha pessoa
e perceber que há muito ainda do que ser melhorado, e isso me trazer essa fome e essa sede de buscar essa justiça, né? De buscar essa maneira de ser melhor. Mas não é esse o único aspecto. Eu posso olhar para a sociedade e perceber que maneira mesquinha que nós, seres humanos, acabamos por levar a nossa vida a ser, né? Então nós vemos muitas injustiças, nós vemos muitas coisas que muitas vezes nos deixam enojados. Então é muito fácil nós olharmos para aquilo que o ser humano se tornou e termos essa fome e essa sede de justiça. E a palavra de Deus, ela nos diz, né, que nós podemos ter essa fome e sede saciadas, né, ou no caso aqui serão satisfeitas. Então, se você quer saber de que forma, como você pode se tornar uma pessoa melhor e como nós podemos escapar dessa sociedade terrível em que nós vivemos, conhecendo as Escrituras. A Bíblia tem todas as respostas. O que é preciso é você ter vontade, é você decidir. E aí você pode descobrir todas as respostas e mais, né? Você pode descobrir que a Bíblia tem todas as respostas que o ser humano pode precisar. Bom, então como estudar a Bíblia? Nós temos algumas regras que nos ajudam a estudar a Bíblia. Eu posso falar para vocês como historiador, eu sou formado em História, que quando nós estudamos um texto, nós não simplesmente lemos e extraímos as palavras que o texto está dizendo. Nós temos que fazer uma série de questionamentos para o texto para que a gente possa, de fato, absorver o que é que aquele texto tem para nos dizer. E com a Bíblia é da mesma forma. Então, quando você estiver estudando as Sagradas Escrituras, quando você estiver lendo um texto, você precisa saber quem é que está falando naquele texto. Porque eu já vi coisas assim absurdas, pessoas pegando um determinado versículo e usando aquilo como se fosse uma verdade absoluta que Deus está passando para a humanidade, e quando você vai pegar aquele versículo, vai ler o contexto dele, você percebe que quem está dizendo aquelas palavras é o próprio diabo. Então, assim, se você não tiver um mínimo de cuidado para saber quem é que está falando aquele texto que você está estudando, certamente você não vai entender o que é que Deus está querendo te ensinar com aquilo ali, tá? Uma segunda pergunta, o segundo questionamento que você precisa fazer ao texto é: a quem está falando, né? Então, o versículo que você está estudando, para quem que ele foi dito? Ele foi dito para o povo antes do dilúvio? Ele foi dito para as multidões ali nos dias de Jesus? Ele foi dito a um grupo específico de pessoas? Ou ele fala de forma geral para todos os seres humanos em qualquer época, em qualquer tempo? Então tudo isso é muito importante para que eu entenda exatamente o que é que Deus está querendo que eu aprenda com aquela passagem. Uma terceira pergunta é: quando está falando, né? Então, quando é que aquelas coisas foram escritas, né? Aquele texto que eu estou estudando. Então, de novo, está falando nos dias do Antigo Testamento? Está falando nos dias do Novo Testamento? Porque tem uma diferença muito grande daquilo que nós precisamos absorver do Antigo Testamento, de que forma absorver aquilo e como nós absorvemos os estudos do Novo Testamento, as palavras do próprio Jesus, a doutrina dos apóstolos. Então eu preciso saber, né, quando aquele texto que eu estou estudando, quando é que ele está falando. Uma quarta perguntinha aí, né, é como ele está falando. Então, a Bíblia, como qualquer outro livro, né, ela contém passagens simbólicas, passagens literais, passagens poéticas, passagens históricas. Então, você tem que estudar o contexto de cada versículo ali para você determinar como a Bíblia estava falando. Vocês não têm ideia de quanta confusão aí, eu vou chamar assim, desse mundo evangélico faz, porque muitas vezes uma passagem que na Bíblia é totalmente simbólica, é carregada de simbolismo, e as pessoas leem aquele versículo de forma literal e criam uma narrativa em cima daquele versículo que muitas vezes é completamente estranha aquilo que é o conceito bíblico sobre aquele determinado assunto. Então, quando você tem uma passagem que muitas vezes pode parecer difícil, deixe que a própria Bíblia
interprete aquela passagem em outros lugares. Nós vamos ver isso na próxima pergunta aqui já já, que é por que está falando, né? Então, qual a finalidade? Qual o propósito do versículo? Ele está simplesmente informando, está nos orientando, ele está nos corrigindo, né? Ele está nos incentivando. Então, eu preciso saber por que é que aquelas palavras daquele versículo estão sendo ditas, né? Qual é o contexto? Qual é o objetivo? Né? Por que é que o autor escreveu aquelas palavras? O que é que ele estava querendo dizer? Para quem que ele estava querendo dizer? Então, nós precisamos ter cuidado de nos preocuparmos com todos esses questionamentos aqui para que a gente possa, de fato, absorver o que é que a Bíblia está nos ensinando. Então, como diz no asterístico aqui, estude tudo o que a Bíblia diz sobre o assunto. Vocês querem me ver triste? É ver pessoas tratando a Bíblia como se fossem cartas de tarô. Né? Então as pessoas abrem a Bíblia em uma determinada página, leem ali no primeiro lugar onde os seus olhos batem e querem dessa forma fazer com que Deus diga alguma coisa para elas naquele momento que elas estão querendo ouvir. É melhor ir num tarô e escolher uma carta lá e pedir para a pessoa dizer o que aquela carta diz para ela. Então a Bíblia não é para ser tratada dessa forma. Né? Então eu preciso, se eu quero saber o que é que Deus tem para me dizer com relação a um determinado assunto, eu preciso ver o que é que toda a Bíblia diz sobre aquele determinado assunto, para aí sim eu extrair aquele conceito. É muito importante que nós tenhamos feito pelo menos uma leitura de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É uma outra coisa que me deixa muito triste, eu conhecer irmãos em Cristo que muitas vezes têm décadas de convertidos e que nunca leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu me pergunto o que de mais importante essas pessoas podem ter do que saber o que é que Deus tem para falar para elas. Então sim, leiam a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você pode fazer isso em um ano de forma muito tranquila, você pode fazer isso em menos de um ano, você pode fazer em mais de um ano, mas é importante ter esse conhecimento geral de como a Bíblia se apresenta para nós. E aí sim, tendo esse conhecimento geral, quando você quiser saber sobre um determinado assunto específico, não escolha um versículo. Você vai ter a oportunidade de ir em cada trecho da Bíblia que trata sobre aquele assunto, e aí sim você consegue extrair o conceito bíblico sobre aquele assunto. E aí, como eu antecipei um pouquinho, né? Deixe a Bíblia ser seu próprio intérprete. Então, muitas vezes tem ali uma passagem que nos parece difícil, uma passagem que muitas vezes com uma simbologia que para nós parece difícil de entender. Então, deixe que a Bíblia seja seu próprio intérprete. Se você lê outras passagens da Bíblia que tratam sobre aquele assunto, aí você vai deixar a própria Bíblia interpretar esse versículo que é difícil. É muito melhor agir assim do que confiar, por exemplo, na palavra de uma autoridade religiosa, porque ela pode pegar aquele versículo, interpretar da maneira que ela quiser, muitas vezes de forma fantasiosa, e a partir dessa interpretação eles constroem toda uma narrativa. E quando você vai encaixar essa narrativa na Bíblia, é estranho. Então, é muito melhor você procurar outras passagens na Bíblia que tratam sobre esse assunto e utilizar esse conceito que você extrai dessas passagens para te ajudar a interpretar este versículo que a princípio possa lhe parecer difícil. Então deixe a Bíblia ser seu próprio intérprete, porque a Bíblia ela é infalível. A Bíblia ela é perfeita. Se eu pegar o que uma autoridade religiosa diz sobre uma passagem, cada uma delas pode me explicar aquela passagem de um jeito. Qual dessas autoridades é infalível? Agora, se eu pegar o que a Bíblia diz em outros lugares sobre aquele assunto, aí eu estou chegando num conceito que é verdadeiro e num conceito que é infalível. Porque a Bíblia é infalível. Tá bom? Então, Jesus ele nos disse que a Bíblia é como uma semente. Né? Então, aqui nós temos aqui o que seriam sementes de café sobre a capa da Bíblia, né? Então essa simbologia bonita que Jesus usou aí.
Então ele disse que o estudo da Bíblia é como ter um semeador jogando sementes em corações humanos. Essa é uma passagem muito bonita que nós encontramos aqui em Lucas, capítulo 8, do 11 ao 15, e nos mostra diversas maneiras que as pessoas podem receber a palavra de Deus. Então, o que eu tenho feito aqui com esses vídeos, com esses estudos, com esses bate-papos aqui entre nós, é lançado sementes. Né? Eu estou lançando sementes. E eu tenho plena consciência de que são pouquíssimas pessoas que têm acompanhado esses estudos. Né? Eu não tenho nenhuma expectativa diferente dessa. A minha busca com esses estudos é uma pessoa que ouça, que se interesse e que tenha esse coração aqui que é associado como se fosse uma boa terra que nós vamos ler aqui nesse versículo. Se essa pessoa é você, se você tem se interessado por esses estudos, que alegria. É atrás de você que eu estou. Né? Eu não estou pensando em ter muitas curtidas, muitas visualizações. Não, não é nada disso. Eu estou buscando você que está acompanhando esses estudos, que tem ouvido coisas que lhe fazem sentido, que de repente tocam no seu coração. É para você que eu estou oferecendo este material de forma completa, tá bom? Então aqui em Lucas 8, do 11 ao 15, nós lemos assim, ó. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Mas a que caiu em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Como eu disse, eu não tenho expectativa de obter muitas visualizações com esses estudos. Né? O meu objetivo é lançar sementes. E a minha busca é que alguma dessas sementes encontre um coração como esse, que é uma boa terra, que seja um coração bom, generoso, que queira ouvir a palavra, que retenha essa palavra e que dê fruto com perseverança. Se essa pessoa é você, parabéns. Se não, qual desses tipos de coração você tem? Né? O versículo 12 aqui ele é bem claro para resumir esses outros tipos de corações. Né? As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Se o seu coração não é como essa boa terra, o diabo vai arrancar essas palavras do seu coração. E você não vai poder crer e você não vai poder ser salvo. E Jesus fala que o lugar daqueles que não forem salvos é um lugar onde só existe choro e ranger de dentes. Desculpem. Então, a minha busca é que estas sementes possam alcançar uma boa terra, um bom coração, como esse que nós acabamos de ler aqui. Tá? Então, com esse estudo que nós fizemos e que nós estamos fazendo até aqui, deixa eu ver quanto tempo eu tenho para não ultrapassar aquilo que talvez seja mais fácil das pessoas. Não adianta fazer aqui vídeos de 1 hora, né? Ninguém tem paciência. Mas nós respondemos algumas dessas perguntas aqui com esses 3 vídeos que eu fiz até aqui. Se você não viu, tem na minha página do YouTube, tem aqui no próprio Face, onde eu estou postando agora. Então veja que foram respondidas estas perguntas aqui. O que é a Bíblia? E a resposta é que a Bíblia é um livro de Deus, é um livro que foi inspirado por Deus, Deus utilizou homens
para que escrevessem aquilo que ele quis. Então é um livro de Deus para os homens. Tá? Então é desta forma que você deve pensar na Bíblia, é dessa forma que você deve olhar para a Bíblia. É aquilo que Deus está revelando e que ele acha importante que nós, seres humanos, saibamos. Tá? Então a Bíblia é um presente de Deus para nós humanos. E uma segunda pergunta, ela é verdadeira? E nesses estudos que que foram colocados aqui, a resposta é sim. A Bíblia é verdadeira. Nós temos diversas formas de comprovar, através de arqueologia, através da ciência, através da história, da geografia e qualquer outra forma que você possa imaginar, nós comprovamos sim que a Bíblia é a verdade. Tudo aquilo que está contido na Bíblia é verdadeiro, é confiável. E a terceira pergunta, eu devo estudá-la? Sim. Nós devemos estudar a Bíblia porque somente ela contém as palavras de vida eterna. Somente ela pode saciar essa nossa fome e sede de justiça. Então sim, todos nós devemos ou deveríamos nos preocupar em estudar a Bíblia. E eu posso compreendê-la? É possível compreender a Bíblia? Tem gente que diz que é um livro muito difícil, não dá para entender. Isso não é verdade. É impressionante, porque até uma pessoa que tenha pouco estudo, de repente uma pessoa que mora lá no interior, no sertão, e ela tem a sua Bíblia, se ela se interessar, se ela tiver vontade de começar a ler as páginas da Bíblia, principalmente se ela estiver lendo ali o Novo Testamento, é possível, de uma forma muito simples, você entender os principais pontos para que possa participar desse plano maravilhoso de salvação que Deus tem para nós. Então sim, qualquer pessoa pode compreender a Bíblia. É só lê-la. E você vai perceber que existe um fio condutor por trás de todas as páginas da Bíblia. E esse fio é Jesus. O objetivo da Bíblia é nos apresentar Jesus e qualquer pessoa pode compreender isso. E, como eu disse, é impressionante que uma pessoa simples, com pouco estudo, tem capacidade de entender isso. E um gênio, um grande gênio da literatura, uma pessoa com muitos conhecimentos, da mesma forma, se ela se voltar para a Bíblia e procurar esmiuçar as suas páginas, ela vai compreender muito sobre o ser humano, ela vai compreender muito sobre Deus. É impossível nós sabermos tudo sobre Deus, mas é possível nós sabermos tudo aquilo que o próprio Deus quis revelar de si para nós. Então, qualquer tipo de pessoa que tiver humildade, que tiver vontade e que decidir conhecer qual é a vontade de Deus através das Escrituras, essa pessoa pode ficar maravilhada com todos os ensinamentos que nós podemos aprender. E como estudá-la? Como absorver todas essas informações da Bíblia? Então é isso que nós vimos hoje. Não é lendo versículos aleatórios, não é construindo doutrinas a partir de interpretações fantasiosas, mas assim, conhecendo a Bíblia do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, e aí, quando eu precisar saber de um determinado assunto, eu procurar ver diversas passagens bíblicas que tratam desse assunto. Aí sim eu vou conseguir fazer um conceito sobre o que a Bíblia diz sobre aquilo, e saber o que é que Deus quer me ensinar sobre esse assunto, a mim, a você e a toda a humanidade de forma geral. Tá? Então são esses os pontos que nós vimos nesta que é a primeira parte desse estudo que nós chamamos de O Eterno Propósito. E que é o objetivo desse estudo? Que, como eu disse, é a primeira parte dele, mas qualquer pessoa que queira, qualquer pessoa que se interesse, é só falar comigo e eu mando de forma gratuita o material com todo este estudo. Então essa primeira parte que esses 3 vídeos que eu coloquei aqui de forma pública, eles tratam do eterno propósito de Deus com relação à parte da Bíblia. Então, de que forma que Deus usa a Bíblia nesse seu eterno propósito? Foi apenas isso que nós vimos nesses 3 estudos aqui. Então foi apenas a lição 1.
Mas nós temos a lição 2, que trata da parte de Deus nesse eterno propósito. Nós temos a lição 3, que trata da parte de Jesus. Qual é a parte de Jesus nesse eterno propósito de Deus? Nós temos a lição 4, a parte da igreja. Né? Então, qual é a participação da igreja neste plano maravilhoso de Deus? E a quinta parte é a minha parte. Né? O que é que eu preciso fazer? Qual é o propósito de Deus para que eu possa fazer parte desta salvação maravilhosa que Ele nos oferece? Então, é isso que é apresentado nesse estudo de forma completa. Né? Então, com ele nós aprendemos que Deus tem um eterno propósito, que é um eterno plano, que é um plano que está na mente de Deus desde antes dele iniciar a criação de tudo, a criação do universo, a criação de todos os seres. E este eterno propósito nos é revelado pela Bíblia. Então é a Bíblia que nos apresenta este eterno propósito de Deus. E este propósito ele nos é apresentado de duas formas, no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Velho Testamento ou no Antigo Testamento nós temos Deus preparando este seu plano, este seu propósito. Então nós vemos ali Adão, Noé, Abraão, Israel, Moisés, os juízes, reis e os profetas, e como Deus utiliza tudo isto em favor deste seu eterno propósito, desse eterno plano. E é como eu disse, né, existe um fio condutor que permeia todas as páginas do Antigo Testamento, e que Paulo no Novo Testamento chama de um mistério de Deus. E esse mistério nada mais é do que o próprio Jesus Cristo. Então a Bíblia, desde as suas primeiras páginas, desde o começo ali do livro de Gênesis, já nos apresenta que a humanidade precisa de um Messias, precisa de um Salvador, né? E que esse Salvador iria esmagar a cabeça da serpente. Né? Então todos os profetas, todos os livros da Bíblia têm essa preocupação de nos apresentar esse Messias que viria. E aí quando nós entramos no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles nos apresentam aquilo que pode ser chamado de uma biografia de Jesus, entre aspas aí, né? Então nós vemos ali Jesus cumprindo tudo aquilo que o Antigo Testamento profetizou sobre ele. Então é o eterno propósito de Deus sendo colocado em prática na encarnação de Jesus, na vida de Jesus, na morte, ressurreição e na ascensão de Jesus ao trono, à destra de Deus, que é onde ele está até hoje, de forma gloriosa. Então isto é o plano, é o eterno propósito de Deus se consumando. Né? Então é isso que nós vemos ali nos evangelhos. E aí no Novo Testamento ainda nós temos, a partir ali de Atos capítulo 2, nós temos ali a igreja sendo instituída. Né? E é a igreja que declara esse eterno propósito. Então é a igreja que tem essa tarefa de lançar essas sementes, falando deste projeto maravilhoso que Deus tem para salvar a humanidade. Então a igreja declara isso através do Espírito Santo, o Espírito Santo tendo inspirado ali os apóstolos, então a igreja usa a doutrina dos apóstolos, e através disso que esse eterno propósito de Deus nos é apresentado. Então, de uma forma bem resumida, é isso que esse estudo apresenta para nós. Tá? E termina com aquilo que eu preciso fazer. Né? O que é que eu preciso fazer para me tornar participante deste plano maravilhoso? Para que eu tenha essa esperança e essa certeza da salvação da minha alma. Então, é isso que esse estudo vai trazer para vocês. Para aqueles que se interessarem. Tá? Então esse é o último vídeo que eu coloco de forma pública tratando desse estudo, o eterno propósito de Deus. Se você se interessar, é só falar comigo de forma gratuita. E para finalizarmos, né, a razão maior para esse estudo, né, o objetivo, que é o objetivo de estudarmos a Bíblia, né, é conhecer Jesus. Jesus é o centro de tudo.
Jesus é o grande mistério de Deus. Jesus é aquele que torna possível toda a concretização deste plano. E somente através do Espírito Santo nós podemos ser participantes de tudo isso. Então, esse estudo ele nos levará a esse grande propósito de Deus, que é o propósito pelo qual ele criou o universo, que é o propósito pelo qual ele criou todas as coisas e criou o ser humano. Então, se você quer entender melhor este propósito, se você quer entender melhor como permitir que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, esse é um excelente estudo, é uma excelente oportunidade para aqueles que se interessarem. Então, um grande abraço a todos. Mais uma vez eu insisto que é o último vídeo tratando do eterno propósito, mas você pode ter acesso a todo este material de forma gratuita. É só entrar em contato comigo, tá bom? Eu estou orando por você. Se você assistiu esse vídeo inteiro, se você acompanhou esse estudo até aqui, é porque tem a chance de fato o seu coração ser esse coração que pode receber essa semente, e essa semente pode germinar e pode dar frutos. Bom, que Deus abençoe todos vocês e, querendo, nos vemos na continuação desse estudo. Abraço.